Esses dias a pessoa me disse, Rodinei, a minha vida mudou depois que eu terminei o curso, depois que eu me qualifiquei. Isso é uma realidade. E eu fico muito feliz que ela teve essa percepção. E eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, o mercado profissional, é a forma como o mercado nos classifica e a forma como o mercado nos percebe. Aí você vai entender como é que o mercado te valoriza. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a classificação do profissional, daquele que é contratado para exercer uma função e aquele que é contratado para exercer uma profissão. E qual é a diferença entre a função e a profissão? A diferença é que um profissional, aquele que tem a profissão, ele sabe executar e sabe o porquê tem que executar. E sabe o porquê que tem que utilizar determinados tipos de procedimentos, porquê tem que usar determinados tipos de produtos, como que o produto funciona. Isso é uma coisa de profissional. Aquele que exerce a função, ele executa, mas ele não sabe o porquê está fazendo aquilo. Entende? E isso é uma diferença muito grande, porque o profissional, ele tem conhecimento técnico, ele tem fundamentação técnica para determinadas situações. Vou dar um exemplo bem simples. Se você tem um cuidador e você diz para a pessoa assim, olha, esse medicamento nós temos que administrar ele após o almoço, o cuidador sabe que é devido à interação medicamentosa. Aquele que só exerce a função, ele administra depois do almoço porque mandou fazer, mas ele não sabe por que aquilo. Entende? Essa é a diferença. Então, o mercado, ele classifica você, se você é contratado para exercer uma função ou se é para você executar, exercer a sua profissão. Porque o profissional, ele tem tomada de decisão, ele tem conhecimento, ele tem fundamentação técnica para aquilo. E como é que o mercado percebe isso? Ele percebe com muito mais valor um profissional do que aquele que só exerce função. Por isso que quando você vai para o mercado de trabalho, tem uma vaga e filas interessadas naquela vaga, em função de que qualquer pessoa pode executar aquilo. Qualquer pessoa pode executar uma função. Qualquer pessoa pode executar, por exemplo, uma reposição de produto em prateleira de supermercado. Qualquer um pode ser repositor, mas nem todos podem ser do marketing, do merchandising. Porque para você ser um profissional de merchandising, você tem que entender como coloca e por que coloca. Essa é a diferença. E como é que o mercado dá valor? O mercado valoriza. Normalmente, aquela pessoa que vai desenvolver uma função, o salário dela normalmente é o salário mínimo da classe. Agora, quando vai se contratar um profissional, alguém que tem profissão, aí já se negocia salário. Essa é a diferença como o mercado te classifica, a forma como o mercado te percebe e a forma como o mercado te valoriza. Saiba de uma coisa, existe uma diferença muito grande em você ser contratado para desenvolver uma função e você ser contratado por ter uma profissão. Graça e paz. Tamo junto. Beijo no coração.